Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu saudo a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Muito bom estarmos mais um dia na casa do Senhor, né? Porque é como se nós estivéssemos ali, né? Na casa do Senhor. Porque Ele está aqui na nossa casa. Então é como se nós estivéssemos na casa do Senhor a fazer esse trabalho da tarde da bênção, mais uma tarde. Então nós estamos felizes com o Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Ele tem estado conosco nessa tarde. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos nessa tarde louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, cada um de vocês que nessa tarde está conosco, vai estar conosco, aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Queridos, nós estamos nessa tarde fazendo parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? IEPP. Nós estamos ali no Templo Sede, na rua Joaquim Nabuco, 1167. E também nós temos mais 4 congregações aqui na nossa cidade de Presidente Prudente, onde Deus tem sido louvado através do nosso ministério. Aleluia. Glória a Deus, né? Louva a Deus pela vida do nosso ministério, Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Amém? Glória a Deus. Então, nessa tarde, amados, eu quero ler um versículo da palavra de Deus e depois a gente tem alguns nomes, né, de oração para que nós possamos orar. Pessoas, alguns que estão enfermos, outros que estão se recuperando, outros que estão internados e que Deus possa ter misericórdia, né, dessas vidas. Então aqui eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3. Aleluia. Hoje está um dia bastante frio, né, gostoso, um friozinho maravilhoso, né? Faz parte, né? O verão, o inverno, né? Outono, primavera, enfim, todos, né? Toda estação ela faz parte da nossa vida. E começou o nosso inverno e ele já deu a carinha, né? Está um pouquinho frio, né? Aleluia. Essa noite estava uma chuvinha, né? Aqui pelo menos em casa deu uma chuva, um ventinho forte, né? E o céu estava assim avermelhado, né? A hora que eu saí ali fora era umas 10 horas, 10 e meia mais ou menos da noite, e tava aquela chuvinha leve. Aí eu falei pro meu esposo, amanhã vai estar bem frio, aleluia, né? E disse que amanhã, quarta-feira, também vai estar mais ainda, mas glória a Deus, né? Nós temos que glorificar a Deus, né? Meu esposo diz, bom para tomar chimarrão, né? Ele gosta de tomar chimarrão, eu tomo um pouquinho com ele às vezes, né? É muito bom porque ele esquenta, né, o nosso corpo, aleluia. Nessa madrugada, quando eu levantei para orar, por volta mais ou menos de 3h30, 15 para as 4, estava 8 graus e a temperatura estava dando 8 graus, como 5 graus, né? A temperatura gelada que estava, né? Na nossa cidade. Ali pro sul, né, Santa Catarina, por lá já até deu neve, né? Mas é bom, né, nós estamos na presença de Deus, louvado seja o Senhor, né? Pela vida já de alguns irmãos, nosso irmão Testa, Maria Odete, Deus abençoe você, querida, em nome de Jesus, nosso irmão Val, quem mais está conosco? Tem mais alguém? Agora eu não estou sabendo definir quem é. Mas enfim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos, que já está entrando conosco, né? Louvamos a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? É poderoso, aleluia, glória a Deus. Eu quero ler então aqui no versículos na página, no capítulo de Provérbios 3, do versículo 1 ao 5, nessa tarde. Provérbios de número 3, diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desemparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa recompensação diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Glória a Deus, né? A paz do Senhor e os irmãos, né? Aleluia. Glória a Deus, que os irmãos já estão conosco. Louva a Deus, né? Por esta palavra, né? Aqui em Provérbios, capítulo 3 de Provérbios,
do versículo 1 ao 5, amém? Glória a Deus. Depois a gente vai estar compartilhando um pouquinho desta palavra, né? E eu quero estar já, queridos, mencionando alguns pedidos de oração nessa tarde. Quero pedir pela minha irmã Lucy, né? Ela tem um procedimento para fazer agora, final de semana, de um pequeno, né, machucadinho assim que ela tem no seu rosto, e é um câncer bem pequenininho de pele, né? Então que nós possamos estar orando pela minha irmã Lucy. A nossa irmã Odete está pedindo oração, né, pelo sogro, seu Alcides, né, que se encontra internado com câncer, né, e ela crê que Deus é poderoso para realizar uma grande obra, né, um grande milagre. Assim nós também cremos, querida, né, por isso nós temos orado, porque nós cremos, né, no poder de Deus, né. Então vamos orar pelo seu Alcides também, né, o sogro da nossa irmã Maria Odete, pela minha irmã Lucy, como eu estava mencionando, pela minha irmã Márcia ali em Campo Grande, toda a sua família, uma amiga nossa, irmã Ângela, né, Caravina, ela perdeu alguém da família, não sei se é a irmã dela, Marlene, né, Caravina, ela faleceu, teve um probleminha de repente, irmãos, e veio a falecer, né? E pelo Claudinei, que é o apelido dele é Peri, é um genro da nossa irmã Ângela Caravina, e ele está internado, mas graças a Deus ele está se recuperando, né? E está um pouquinho melhor nesse dia, né? Orar também pela Manuel e a Jucenilda, né? O Manuel e a Ju também estavam passando um pouquinho mal, estava com sintomas de Covid, que Deus coloca as mãos sobre os nossos irmãos, o Manuel e a Ju, e o pastor Wagner também não estava muito bem ontem, a diabetes um pouquinho alterada, que nós possamos orar para ele, pelo William Parron, né? Nosso amado irmão, filho da nossa irmã Denise. O nosso irmão Testa também pede que continuemos orando, né? Pelo primo dele Osório, né? Está entubado, e o neto dele Benício testou também positivo, né? Então para o Osório e para o Benício, vamos orar também, são parentes do nosso irmão Testa. Pelo Felipe, né? Arthur, Andréia, Élida, Carlos, Vitor, Murilo, irmãos, são todos família da nossa prima Tânia, né? Alguns estão com teste de Covid positivo, outros estão, né, por suspeita. Então é uma família muito grande, nossos parentes, primos do meu esposo, a nossa irmã Tânia. Então pedindo oração pelo Felipe, pelo Arthur, Andréia, pela Élida, que é a irmã dela, né, pelo Carlos, o Vitor e Murilo. Então por toda essa família também, né, nós vamos marcar também, né, Osório, né, o parente do irmão Testa, Benício. E pela irmã Helenice, quem ela pediu? É o seu Alcides, né? Alcides. Deixa aqui no meu caderno de oração o nome, né, queridos? Então nós sabemos que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos, né, ou que nós pedimos. Então nessa tarde, esses são os pedidos de oração nesse momento. Se você tiver mais algum, lembrar mais de algum, também por Solange, né, também que está internada, nossa irmã Maria Odete está pedindo pela Solange. Deixa eu marcar aqui também, né? Glória a Deus, né? Que Deus possa ter misericórdia, abençoar essas famílias. E você que tiver mais algum pedido, possa estar colocando, a gente vai estar no finalzinho também orando, né? Fazendo mais um momento de oração, tá bom, queridos? Então nós vamos orar nesse momento por esses pedidos que nós fizemos agora. Deus é Deus de providência, Deus é Deus de cura, Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que abre porta, que entra na providência de cada um, né? Que nós temos pedido, orado, pedido assim, colocado aqui no caderno, e os irmãos colocado aí na live. Vamos orar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Aleluia. Então vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, mais uma tarde nós estamos na Tua presença, Senhor. Tu és o Deus que conhece as nossas vidas, a nossa necessidade, a necessidade de cada um dos irmãos que está nesta live, Senhor. Neste momento eu coloco cada família, cada nome, cada pessoa, Senhor, que está nesta live, Senhor, agora. Cada um dos seus amados irmãos, amigos, entes queridos, família, que está precisando de oração nessa tarde.
aqueles que estão enfermos pela Covid. Senhor, tenha misericórdia, venha, ó Deus, queimar todo o vírus em nome de Jesus. Aqueles que estão internados ou com problemas de câncer, também o Senhor é Deus que pode, Deus, queimar toda enfermidade em nome de Jesus. Pai, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus da providência, Pai. Por isso nós oramos e pedimos a Ti nessa tarde. Venha de encontro a cada vida, Senhor, a cada lar, esta família, Senhor, que está enlutada, outros da família que estão internados. Deus, tenha misericórdia. Não tem sido fácil, Senhor, esses dias, ó Pai. Tantas perdas, tantas dificuldades, Senhor, tanta necessidade. Mas o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é um Deus que tem ouvido a oração do Teu povo. Aquele que clama, aquele que busca. Eu creio que o Senhor ouve, Deus, e tem resposta. E nós estamos aqui nessa tarde como igreja, como povo do Senhor. Eu e meu esposo aqui na nossa casa. E os irmãos que estão na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, que estão junto conosco nessa live, orando, intercedendo por cada família, cada lar. Toma nas Tuas mãos, confirma, Senhor, a cura, a providência. Deus, em nome de Jesus, pois há poder no Teu sangue, há poder no Teu nome, Senhor. E é neste nome, sobre todo o nome de Jesus, que nós clamamos nessa tarde. Que toda enfermidade saia desta casa, deste corpo, saia deste homem, deste moço, dessa mulher, Senhor, em nome de Jesus. E vem entrar com providência nessa família, supre a necessidade, abre portas de trabalho. Deus, Tu és o único, Senhor, aquele em quem nós confiamos, em quem nós temos crido, colocado a nossa fé. Então, ó Pai, neste momento, toma nas Tuas mãos, age, Senhor, nas nossas vidas, age, Senhor, também na nossa cidade. Deus, tantos problemas, tantas necessidades. Deus, Tu és o Senhor que pode visitar agora a cada hospital aqui de Presidente Prudente. Toma nas Tuas mãos, ajuda, Deus, os enfermeiros, os médicos, cada um, Senhor. Tu sabes que tem sido sim, difícil esses dias, Pai, mas o Senhor é aquele que está sustentando, Pai, a cada um. Segura nas nossas mãos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado. Assim nós oramos, Pai, e já Te agradecemos por tudo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é momento de clamar, né? É momento de orar, de buscar, porque nós sabemos que não tem sido fácil, né? Os dias de hoje. E aqui nesta palavra onde eu li em Provérbios capítulo 3, aqui o Senhor nos aconselha, né? Estar na sua presença, estar ouvindo, né? A sua voz, a sua vontade para conosco. Então aqui fala: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Porque, queridos, muitas vezes, né, a gente quer fazer por nós, quer fazer pela nossa vontade, pela nossa força, e sabemos que nós não temos a vontade que Deus tem para nós, não temos a força que o nosso Deus tem para nós. Então é melhor confiarmos no Senhor, depositarmos a nossa confiança somente nele, né? Somente colocar, aleluia, o nosso coração na sua palavra, naquilo que ele tem ensinado, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos. Então que nós possamos não levar em conta muitas vezes o nosso querer, mas sim o querer de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque nós sabemos que Deus é Deus de poder, é Deus que tem toda honra e glória, aleluia, porque Ele é aquele que cada dia está nos conduzindo. Então nós louvamos a Deus porque aquele que confia no Senhor de todo o seu coração e não se estriba no teu próprio entendimento, ele alcança misericórdia e graça de Deus. Então que o Senhor, nessa tarde, aleluia, possa abençoar a sua vida, a sua casa, né? A sua família.
né? Deus abençoe Elizabeth, né? Ribelato Bertoni, minha cunhada, também já está conosco. Deus abençoe a dona Naide, né? A sua mãe. Que Deus abençoe sua casa, sua família, né? Como os demais irmãos que estão conosco. Nós louvamos a Deus, queridos, por todos. E sabemos que Deus é o único, poderoso, né? Aleluia, para fazer, como eu disse, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós, né, pensamos, naquilo que nós temos desejo no nosso coração, porque o nosso Deus é o único, né, em sabedoria, e aquele que obedece, aleluia, é melhor do que sacrificar. Então que nós possamos pedir a Deus cada dia, né, conselho, de que maneira eu devo agir, de que maneira eu devo fazer, aleluia, para agradar a Deus, aleluia, né? Louvamos ao Senhor. Muitos outros irmãos, a nossa irmã Sônia Pinheiros também está conosco, aleluia. Eu acredito também que é a irmã Regina, eu não tenho certeza, talvez está conosco também. Que Deus abençoe a nossa irmã, né? Sua mãe, irmã Francisca, né? Seu pai. Que Deus abençoe cada um dos irmãos amados nessa tarde, né? Que o Senhor possa vir de encontro a cada um de nós, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A oração que é feita por um homem, por uma mulher justo, aleluia, Deus é Deus que responde, Deus é Deus que ouve a oração do seu servo. Então, querido, aqui diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Qual é os ensinos do Senhor que Ele tem falado com você nesses dias? Então não se esqueça dos ensinos do Senhor, da palavra do Senhor. Ele é aquele que tem grandes coisas, aleluia, a fazer ao nosso favor. Amém? Então eu glorifico, exalto o nome do Senhor esta tarde. Amém? Irmãos, eu quero só fazer uma retificação aqui, que eu esqueci de outros nomes para oração. Então nós vamos orar agora por alguns pedidos de oração por libertação. Amém? Então, pelo Wilson, esposo da nossa irmã Rosana, pelo Claudenir, pelo Serginho, pelo Fernando, pelo Fabiano, pelo Ricardo, Mateus e Júnior. Esses nomes, queridos, são libertação de drogas, vício de álcool, enfim, de cada um que tem aqui algum problema, né? Assim, emocional, também espiritual. Então, nós vamos orar nesse momento. Para essas vidas, são pedidos de oração por libertação. Eu esqueci de mencionar, os irmãos me perdoem, e nós vamos orar agora. Por mais que nós já oramos, né? Deus já atendeu, eu creio. Mas agora é somente por libertação, por esses jovens. Alguns são jovens, outros são casados, né? Outros têm família. Que Deus vá de encontro, querido, e liberta, né, essas vidas em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus. Oh, Deus. Mais um momento, Pai, que nós estamos diante de Ti. Nós já oramos por cura, Pai. E agora é a cura da libertação. O Senhor é Deus que liberta, Senhor, que restaura essas vidas. Do Wilson, Senhor, dos medicamentos fortes. Deus, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra ele, Pai, através de pensamentos ruins, Senhor. Também o Claudenir, Senhor, o Serginho, o Fernando, o Fabiano, o Ricardo, o Mateus, o Júnior. Outros muitos, Senhor, que tem tantos problemas, Pai, de vícios, Pai. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que está com tuas mãos estendidas e pode arrancar o desejo do coração deste homem, dessa mulher, Senhor, desejo do vício da bebida, da droga, Senhor, de comprimidos que não te agrada, comprimidos, ó Pai, que fazem apenas a mente, Deus, ficar, ó Deus, dormente, aonde o inimigo muitas vezes, Senhor, tem agido. Então agora, Pai, todo mal, Deus, todo vício, seja repreendido agora em nome de Jesus, que caia por terra e saia destas vidas. Liberta este homem, Pai, liberta este jovem, Pai, este casal, Senhor, precisa de libertação, de restauração da sua casa, na sua família. Assim eu oro, Pai, e te agradeço mais um momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus é muito bom, né? Aqui a minha cunhada tá falando, né? Pedindo oração pelo Claudinei, né? Nós já falamos aqui, né?
o nome do Claudinei, o Peri, que está, né, internado, e a gente tem tido notícias dele todos os dias, que a Beth manda, a Elizabeth, minha cunhada, manda, está um pouquinho melhor, né, queridos? Mas que Deus possa estar tendo misericórdia, né, de cada um desses irmãos que estão internados por Covid, por câncer, outras enfermidades, porque não é só essas enfermidades que a gente tem visto, né, mas também do coração, muitos outros, né, queridos? Como no dia a dia, todo mundo, né, alguns passavam por dificuldade, só que piorou um pouquinho mais, né, com esse vírus, mas que Deus venha repreender, venha queimar, venha tirar do meio da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus, amém? Então, nesta tarde, eu quero já estar, aleluia, passando para o meu esposo, né, Pastor Luiz, nessa tarde, aonde eu creio que Deus, aleluia, ainda tem uma palavra ao nosso coração, Deus ainda tem algo a falar conosco, através da sua palavra, aleluia, louvado seja o nosso Deus, né, louvado seja o Senhor pela irmã Cida também, né, irmã Cida São João está conosco, Deus abençoe minha querida, em nome de Jesus, como eu disse, a nossa irmã Regina Vasconcelos, né, também está conosco, louvado seja o nosso Deus pela cada uma das nossas irmãs e irmãos nessa tarde, né, nossa irmã Denise também, né, entrou e está conosco, louvado seja o Senhor. Então, que Deus abençoe você, né, continue aí conosco, né, compartilhe também essa live com seus amigos, talvez Deus tenha esta palavra para o seu amigo, sua amiga, um irmão, uma irmã, aleluia, que está precisando. Compartilhe, ou então também entre ali conosco, né, no canal do YouTube. Nós temos um canal também no YouTube e que você possa ali estar adicionando ali o seu nome no YouTube, no canal Pastor Luiz Fernandes, né? E tem a nossa foto e adicionar e ali tocar o sininho, né? Para ficar junto conosco e ficar recebendo, né? As nossas mensagens das lives. Então, querido, seja com cada um, né? Amém? A nossa irmã Alcina também. Deus abençoe, querida. Boa tarde, na paz do Senhor, né? Já tenho pedido oração para os seus filhos, por vocês, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Então, os demais pedidos, queridos, eu vou estar mencionando no finalzinho, né? E vamos estar fazendo mais um momento de oração depois, amém? Então a palavra está com o pastor Luiz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Conforme nós estávamos conversando, estava passando para a Ivone, nessa madrugada onde nós estávamos orando por volta de 3:30 da manhã, estava dando 8 graus centígrados e a sensação térmica estava dando 5 graus, né? A gente viu que ali para o sul, né, caiu neve, em outros lugares houve geada e a tendência é se esfriar mais, né? Ou seja, o inverno chegou com força. Glória a Deus. Por isso é que nós temos que estar orando, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E nessa noite, ou seja, nessa tarde, eu quero compartilhar uma palavra que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 16. Quero falar em cima desse assunto, o homem de Deus, aleluia, suas características e responsabilidade. Amém. Glória Você é um homem de Deus? Você considera-se um homem de Deus? Fala o homem aqui, a mulher está em cruza, né? Um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho da boa confissão, que guarde este mandamento imaculado, irrepreensível,
até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo próprio há de ser revelado pelo bendito e único e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, naqueles dias difíceis em que a igreja passava e deixou esta mensagem, e ela não é diferente nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo dias de apostasia, dias aonde Jesus, o nosso mestre, deixou registrado lá em Mateus 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, Verdade. o amor de muitos estaria se esfriando. E nós estamos vendo, temos acompanhado situações parecidas como nos dias do evangelista Timóteo, onde recebeu esta mensagem do apóstolo Paulo, em que Deus tem deixado para nós, para que nós possamos conhecer cada dia mais a vontade de Deus e colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que nós não deixamos brecha para o adversário prevalecer contra as nossas vidas, Amém. Aleluia. contra o nosso lar, ou seja, contra aqueles que nós amamos. Verdade. Porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém. Meu irmão, só Deus, através do Espírito Santo, para poder nos dar graça e sabedoria, para que possamos entender a sua vontade. Por isso, nessa tarde, Deus tem ministrado no nosso coração, Aleluia. para nós realmente fazer a diferença, o homem de Deus e as suas características. Nós vemos que o homem está sozinho no mundo, apenas como criatura de Deus. Deus o encontra e o transforma. Agora transformado, ou seja, nascido de novo, ele se torna um filho, ou seja, um homem de Deus. Então aqui há a diferença do homem como criatura e do homem como filho de Deus. Aleluia. Por isso há necessidade de nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina lá no livro de Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E nós hoje fomos resgatados pelo sangue de Jesus, Glória que a Deus. foi derramado lá na cruz do Calvário, Amém. onde Jesus se entregou como ovelha muda e não abriu a sua boca, para que hoje nós sejamos filhos de Deus. Amém. E nessa tarde, Deus nos traz essa palavra, o homem de Deus e as suas características e responsabilidade. Nós vemos aqui, aonde nós estivemos lendo, aqui em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 11, onde ele nos ensina a termos uma vida exemplar. Por isso é que nós temos que realmente termos compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a igreja, ou seja, estamos compromissados com Cristo Jesus, sendo Ele o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vendo cada dia mais pessoas que têm deixado esse compromisso com Cristo. E a palavra de Deus, ela nos ensina lá em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 2, a palavra de Deus que revela a nós, dizendo que Deus, Ele está conosco quando nós estamos com Ele. Porém, se nós o deixamos, Ele também nos deixa. E nessa tarde,
é momento de nós nos analisarmos, fazermos uma análise como que nós estamos, se realmente nós estamos compromissados com Cristo, porque hoje tornamos homem de Deus, porque temos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Verdade. E aqui ele nos mostra a termos uma vida exemplar, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui no versículo 12 em que nós estivemos lendo, em que a palavra do Senhor diz aqui: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia. Por isso, meu irmão, que nós temos que ter uma vida exemplar, fazer a diferença, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o crente é sim sim ou não não. Nós não podemos ficar em cima do muro, e nós temos que ter uma vida exemplar como testemunha de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque a grande queixa que temos a fazer contra muitos é que eles parecem estar cuidando das miudezas, das parafernaias, dos assuntos menores da vida, mas não parece mirar para este alvo que é a vida eterna. Então nós vemos o ser humano, ou seja, aquele filho de Deus que se tornou homem de Deus, preocupado com tantas coisas desse mundo, na correria do seu dia a dia, e tem negligenciado no principal a sua vida eterna. Verdade. Não tem andado segundo a palavra de Deus, em que tem nos ensinado, para que nós possamos darmos exemplo de vida de um verdadeiro cristão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que não é assim na oração. Há muitas coisas que imitam a oração, mas que de fato não são a verdadeira oração. Muitas vezes podem dizer: venha ao ponto, homem, e peça a Deus o que você quer. Venha a sua verdadeira oração e chegue ao contato físico com o anjo e lute com ele e prevaleça. Aleluia. Nós vemos Glória a Jacó, Deus. aquela experiência tremenda, grande, poderosa que ele teve lá no Vale de Jaboque, quando ele teve a experiência em que lutou com o anjo. Verdade. Primeiramente, mire no centro do alvo. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna. Meu irmão, é a única oportunidade em que Deus nos dá, é esta, a vida eterna, em que nós um dia vamos morar no céu. Aleluia. Por isso, glória a Deus. não podemos negligenciar esta oportunidade em que Deus ele tem dado para nós como filho de Deus. E nós, como filho de Deus, temos tornado homens de Deus, para podermos darmos sequência no ministério, naquilo que ele tem nos chamado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem é o homem de Deus? Conforme eu disse, e as suas características e responsabilidades. Todos nós temos que ter a marca de Cristo. Amém. Temos que ter as suas características e as responsabilidades, para que nós possamos um dia comparecermos diante de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus. Quem é o homem de Aleluia. Deus? É aquele que, ao ouvir a voz do Senhor, é atraído para ele em fase da sua manifestação de amor, cuidado e carinho. Nós vemos aqui em Mateus 11, 28 ao versículo 30, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. E encontrarei descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Então Deus. nós vemos aqui as características em que o homem de Deus, ele se posiciona a estar na dependência de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Convencido do que o amor, o cuidado e o carinho de Deus é tudo o que lhe falta para que a sua vida tenha sentido. Ele deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto rodeia e num gesto também de amor se volta para os braços inefáveis do Senhor. Por isso que o salmista, lá no Salmo 139, versículo 7 ao versículo 8 diz: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É, Deus. Se subir ao céu, tu aí está. Aleluia. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também está. Se tomar nas asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Então nós vemos, irmão, que não tem para onde fugir na presença de Deus. Deus, ele tem nos chamado para que nós possamos dar fruto e que esses frutos permaneçam. Lá em João, capítulo 6, versículo 68 e 69 diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Então nós vemos, irmão, que não tem por onde fugir. Se nós Verdade, Senhor. formos fiel até o fim, conforme está escrito lá em Apocalipse, se nós velarmos pela coroa da justiça, nós compareceremos diante de Deus para a vida eterna. Aleluia. Porém, se nós negligenciarmos as características de Cristo e as responsabilidades do Evangelho, é aquilo que eu disse: Deus, ele está comigo quando eu estou com ele. Porém, se eu o deixar, ele também me deixa. E nós temos visto muitas coisas acontecer nesses dias, onde muitos têm deixado Deus, muitos têm negligenciado o seu ministério, têm negligenciado a chamada de Deus como filho de Deus. E nós, como homem de Deus, nós temos que ser exemplo. A nossa vida tem que ser exemplo. Glória a Deus. Exemplo no meio da família. É, Senhor. Exemplo no nosso trabalho. Exemplo no meio da nossa parentela. Exemplo aonde nós andamos. É, Deus. Para que as pessoas possam ver em nós Cristo. Porque hoje nós somos homens de Deus, filhos de Deus. Porque Jesus, ele pagou um alto preço. Aleluia. E esse preço foi um preço de sangue, Senhor, derramado na cruz do Calvário. As características do homem de Deus, quais são, pastor? Ele é nascido de novo. Nós vemos a experiência em que Nicodemos teve com o Senhor lá no livro de João, capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós vemos aqui a característica do homem de Deus é um novo nascimento na pessoa de Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18, diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, aqui o que o apóstolo Paulo ele nos ensina, que hoje nós somos novas criaturas. Nós tivemos aí alguns pedidos de oração para libertação, onde a Ivone esteve passando.
Alguns já tiveram experiências com Deus, mas não permaneceram. Alguns desceram as águas do batismo, mas não permaneceram e têm negligenciado a fé. E nós vemos que muitas vezes têm negligenciado a fé por poucas coisas. Tem trocado Jesus por poucas coisas. Tem negligenciado o chamado de filhos de Deus, homens de Deus, pelas coisas desse mundo, conforme eu estive passando para os irmãos nessa tarde, onde tem negligenciado o seu compromisso, ou seja, a coisa mais importante, que é a vida eterna. Por isso, meu irmão, nós temos que realmente estarmos mais compromissados com Deus. Senhor, aleluia. Característica do homem de Deus, ele é nascido de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz: tendo sido regenerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém. Por isso que Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Aleluia. Porque esta semente, ou seja, esta palavra, ela é incorruptível, meu irmão. Senhor. Se você guardar ela no seu coração para não pecar contra o Senhor, com certeza você vai ter vitória sobre todos os problemas que o te cercam. E além disso, o Senhor vai abrir portas de providência em seu favor, e você vai ter alegria, vai ter paz, você vai ser feliz. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Nós vemos que o homem de Deus, ele é justificado pela fé. Romanos 5, versículo 1, versículo 2 diz: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Somos justificados pela fé. Por quê? O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor. Por isso, meu irmão, põe em prática a sua fé na pessoa de Jesus. Põe a sua fé em prática na pessoa de Deus. Porque nós sabemos que Deus, ele vela pela sua palavra, e ele tem compromisso para comigo, para com você. Mas para isso nós temos que nos aproximar com fé, confiante. Deus. E para isso nós vemos que as características do homem de Deus, é necessário ser perseverante. Não é uma luta, não é um problema, não há dificuldade que venha atrapalhar, venha me tirar da presença do Senhor. Verdade, aleluia. Porque Jesus disse lá em João que nós passaríamos por aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E nós vemos aqui que a respeito da perseverança na oração, não é fácil ter vida de oração. Lá em Efésios 6,18, o apóstolo Paulo nos ensina: e orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiar nisto com toda perseverança e súplica, aleluia, por todos os santos. É necessário ser perseverante também no bem. Lá em Gálatas 6, versículo 9 e versículo 10 diz: e não vos cansamos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. Meu irmão, fazer a diferença, darmos testemunho, sermos exemplo de vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o mundo lá fora possa ver Cristo em mim, possa ver Cristo em você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos que ser perseverantes também na doutrina,
Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra do Senhor diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Por isso é que nós não podemos deixar de congregar. Por isso é que nós temos que estar congregando, porque nós vemos aqui a igreja primitiva, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Eles não olharam para o problema, eles não olharam para a dificuldade, mas eles perseveravam a estar na presença do Senhor. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, para que nós possamos realmente termos as características do homem de Deus e as responsabilidades. Aleluia. Nós vemos aqui que é reconciliador. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixador da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconciliei com Deus. Aleluia. Meu irmão, é através de você que Deus quer te usar para que muitas vidas possam se reconciliar com Deus, a andar na presença de Deus. Por isso é que nós temos que fazer o ID, evangelizar, sair do nosso acomodismo, sair das quatro paredes, fazer uma visita, levar uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Aleluia. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, mas é através de você, é através de mim que Deus ele nos usa para que o nome do Senhor seja glorificado. Verdade. Se eu ficar aqui em casa com os braços cruzados, jamais o meu irmão, o meu vizinho, alguém da minha parentela, eles vão chegar a Cristo. Mas eu tenho certeza, se eu pegar a minha palavra e se eu fazer uma visita, estar orando antes e levar uma mensagem, Deus ele vai agir, porque Deus ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus ela não volta vazia. E essas características tem que ter na vida do homem de Deus, ou seja, na vida do Filho de Deus. Todas essas características em que nós temos que ser manso, pacificador, porque Jesus disse lá em Mateus 5,5: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Meu irmão, nós estamos vivendo dias difíceis. Há poucos dias, Deus levou um irmão em Cristo, um amigo meu de muitos anos. E algumas vezes eu tenho acompanhado alguma postagem da sua esposa dizendo que não tem sido fácil. E esse casal eu vi, tenho acompanhado, trabalharam com os casais, ministrando cursos por várias décadas. E hoje nós temos visto a falta do que ele tem feito no meio da família. E ela tem falado como tem sido difícil. Senhor. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Por isso, meu irmão, vale a pena nós perseverarmos, sermos exemplo de vida, para que vidas, famílias, elas possam ter esse encontro com Cristo, como um dia nós tivemos com Ele. Deus. Porque nós vemos que nós temos que sermos perseverantes, porque as características do homem de Deus, porque hoje nós temos o Espírito Santo, e o homem de Deus, ele é espiritual. Aqui em 1 Coríntios 2, versículo 11 ao versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina: pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também,
Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nós é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aleluia. Por isso, meu irmão, é que nós temos que nos esforçarmos a estarmos na presença do Senhor. Hoje, conforme eu disse, por volta de 3h30, 4 horas da manhã, nós estávamos aqui orando. A sensação térmica estava dando 5 graus. E nós, prudentinos, nós não somos acostumados com essa temperatura baixa. Até eu estava brincando com a Ivone. Nós não estamos preparados para esse frio tão forte que tem chegado aqui na nossa região. Por isso, a palavra de Deus, ela nos ensina: prepare-se, ó Israel, para encontrares com seu Deus. Aleluia. Porque, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Que Deus. você possa continuar sendo esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, fazendo a diferença, tendo uma vida exemplar e sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém. Glória a Deus, né, queridos, por esta palavra, né? Como eu li aqui em Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Queridos, é só assim que nós vamos suportar. Guardando os mandamentos do Senhor, guardando as leis do Senhor, o desejo do Senhor no nosso coração. Só assim a gente vai conseguir passar por essas lutas, dificuldade, porque a Bíblia diz que nós passaríamos por aflições, Jesus dizendo, mas que nós tivéssemos bom ânimo para passar essas aflições, porque o Senhor, Ele estaria conosco. O Senhor, Ele está com você na sua casa, na sua vida, a cada dia, a cada momento. O Senhor, Ele está conosco, querido, Ele não nos desampara. O Senhor é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, Ele cuida, aleluia, dos seus filhos. E eu e você que somos filhos de Deus, aleluia, possamos ficar descansados, porque o nosso Papai do céu, Papai Celeste, Ele tem cuidado de nós. Mesmo muitas vezes com tristeza, com lutas, dificuldades, sim, quem não passa? Mas temos passados melhor, porque nós estamos com o Senhor. Difícil é aqueles que não têm aonde se apegar. Nós temos aonde nos apegar, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia diz. Então, querido, descansa no Senhor, coloque a sua confiança nesse Deus, aleluia, porque só Ele, aleluia, só Ele tem todo o poder no céu e na terra, amém? Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que entrou nessa tarde conosco, né? Obrigada, né? A irmã Denise disse que eu estava linda. Linda é Jesus, né? Lindo é Jesus nas nossas vidas, amém? Nós somos lindos para Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua vida, viu, meu querido? Minha prima Célia também, né, está conosco. Deus abençoe você, amada, né? Você, sua casa, né, sua filha. Deus seja contigo, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando, irmãos, nesse momento. O pastor José também esteve conosco, né? Está conosco, entrou, estava aí conosco, né? Participando da nossa live. Louvado seja o nome do Senhor por cada um de vocês, né? Continue na presença do Senhor.
Senhor, que Deus é aquele. Irmão Marcelo, né, também está conosco. Louvado seja o nosso Deus pela vida do nosso irmão Marcelo, pela sua esposa, né, sua filha, em nome de Jesus, irmã Vilma, né, irmã Clara. Deus abençoe, Ana Clara. Em nome de Jesus, abençoe cada um de vocês, sua casa, sua família, seus filhos, Senhor. Que o Senhor possa colocar as mãos, né, sobre cada um, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nesse momento, né? É o momento de nós terminarmos a nossa live, mas terça-feira que vem nós vamos estar aqui juntos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Compartilhe essa live com seus amados irmãos, amigos, parentes, família, né? Às vezes o Senhor tem esta palavra para falar ao coração de alguém. Ele vai usar quem? Você, para enviar esta mensagem. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos e agradecemos o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem estado conosco, tem estado com cada irmão, Senhor. Cada irmã que entrou conosco nessa live. Cada um que ainda vai entrar, Senhor, num outro determinado horário. Eu sei que o Senhor tem uma palavra a cada coração que estiver entrando nesta live. E que o Senhor possa, Deus, através do Teu Espírito Santo, estar falando poderosamente ainda, Senhor, para a glória do Teu nome. Continua a abençoar o Teu povo, Senhor. Continua a abençoar a família, Senhor, debaixo da graça. Nós te pedimos, Deus, por tudo e te agradecemos por esse dia, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o Teu nome por tudo, Deus. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, querido, e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.